lá para mais um episódio do Transforme-te Cast, é o podcast da Faculdade TH. Se você ainda não conhece as redes sociais, tá no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, Faculdade TH. E hoje eu estou aqui com a professora enfermeira Rubileia Mareca. Tudo bem, Rubileia? Olá, tudo bem? Tudo bom? Rubileia, nós temos esse podcast vai ser bem legal porque ele é bem peculiar, você sabia? Sim, por quê? Eu vou te contar. Antes da Rubileia se apresentar, eu vou contar um segredo aqui pra vocês. Hoje foi meu primeiro contato presencial com a Rubileia, não foi isso, Rubileia? É verdade. Primeiro contato presencial, porque eu fiz um contato com você via LinkedIn, né? Exatamente. Na realidade, eu fui te acompanhando no LinkedIn. Eu precisava fazer o contato com uma pessoa, um profissional que tem ali o seu perfil, né? E aí fui vendo no LinkedIn e encontrei você. E não coloquei inicialmente para seguir, mas fui acompanhando você ali. Até o momento que eu te mandei uma mensagem no particular, né? Sim. Foi legal. Rubileia. Nessa mensagem, como sempre, LinkedIn é um meio profissional. Mas eu fui atrás, antes de aceitar o convite e de aceitar tudo isso, eu fui atrás, pesquisei. Saber quem é, exatamente. Né? Quem é esse cara que tá... Esse careca me mandando mensagem aqui, né? Rubileia, vamos lá. Quem é a Rubileia? Bom, a Rubileia é uma mineira. Mineira. Sou de Poços de Caldas. Que legal. Me formei em 2010. Eu fiz PUC Minas. E vim para São Paulo. Desde então, terminei a faculdade, vim para São Paulo. Comecei a minha carreira como enfermeira de um clube esportivo. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Era no Banespa. E aí, fiquei lá 1 ano, mais ou menos. E depois comecei a trabalhar em um outro hospital. E com isso, fiz algumas especializações na área de urgência e emergência, na área de gestão. E terminei uma agora, recentemente, na área de auditoria e compliance. Olha, que bacana. Você fez urgência e emergência. Foi a sua primeira? Foi minha primeira. Como a grande maioria dos profissionais. Exatamente. Né? Mas você fez por um desejo, né? Você queria fazer urgência e emergência? Ou você, de repente, fez por aquela influência que tem da onda, da sala? Tem que fazer urgência e emergência? Como é? Eu acho que eu fiz por uma coisa que eu gosto mesmo. Eu gosto bastante dessa área de urgência e emergência, de não ter rotina, de ser... Eu acho que é adrenalina o tempo todo, dinâmico, né? Sim. É bem dinâmico. E aí, quando veio essa paixão pela gestão? Como eu disse, eu atuei um pouco na área assistencial. Eu trabalho num grande hospital, assim. E com isso, o que a gente pode ser mudado dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que a gestão auxilia nisso, né? O que fazer, como fazer, acho que metas, planejamento, né? Isso cabe muito dentro, não só da gestão, mas na assistência. É verdade. E aí, você, então, entende que a gestão está inserida em tudo, né? Exatamente. Eu acho que através da gestão, você consegue lidar em todas as suas áreas, principalmente na área de assistência, urgência e emergência, se você não tem... Além da expertise, do conhecimento, da agilidade, é necessário ter um planejamento de gestão. Rubileia, agora deixa eu te falar uma coisa. Vamos voltar no comecinho, né, do nosso podcast, porque às vezes quem está nos acompanhando vai ficar pensando assim, caramba, mas como assim o cara conhece, né? Então, o que acontece deixa eu explicar para vocês como foi todo o contato com a Rubileia, e aí você vai entender como é importante a questão da rede social, né? Sim. Eu recebi uma incumbência da Faculdade TH. Eles me pediram para poder selecionar um profissional com o perfil XYZ, né? Muito bom. E aí, o que eu fui fazer? Eu não vou no Facebook, eu não vou no Instagram. Então, primeiro eu fui nas minhas redes de contato, networking ali que eu tenho, e eu vi que dentro do perfil que eles me traçaram, não tinha alguém com esse perfil. E eu fui pro LinkedIn. Fui acompanhando o LinkedIn, olhando no LinkedIn, dentre outros. E aí encontrei o perfil da Rubileia e encontrei o perfil de algumas outras pessoas. Comecei a acompanhar o perfil, né? Que é o que nós chamamos, vai namorando ali o perfil da pessoa, né? E o perfil relacionado ao que se posta, a um comentário que se faz, a uma fala que se tem, dentre outros, né? Sim. Muito bom. Aí eu fui, depois de um tempo, mandei uma mensagem para você no particular. Exatamente. Né? Como que foi? E aí?
O LinkedIn a gente sabe que é meio profissional, mas às vezes não acontece muito isso. Então, antes eu particularmente, antes de responder a mensagem, eu sempre vou lá, dou uma olhada também, pesquiso quem que é, Quem é a da onde pessoa? se tem algum embasamento profissional, porque o LinkedIn, o objetivo é esse, né? E vi que você era uma pessoa já conhecida e que dava aula. E aí foi nisso que eu me senti à vontade de te Opa, responder. dá pra responder, né? Vamos lá, vamos responder e vamos conversar. E eu acho que deu super certo, assim. Porque aí depois eu falei, ó, se você preferir, a gente pode falar pelo WhatsApp, né? Sim, Só que também eu acho que esse caminho é o caminho que quando a pessoa quer ir para uma outra via, é o caminho que também se faz, não é? isso O também. cara manda uma mensagem, não é assim? Você já recebeu? Algumas. Não precisa falar o nome, tá? Sim. Senão vamos falar, fulano de tal lugar, Não, né? Não, mas aí exatamente, por isso, como o objetivo é profissional, quando não é nada profissional, a gente descarta, finge que não ouviu e deixa pra lá. Eu acho que é a melhor coisa, assim. Legal. Ô, Rubileia, como que você, já que a gente tá falando de rede, né? Você é enfermeira e você atua num grande hospital, como você falou, mas você também trabalha de uma forma, vamos pensar, PJ, autônomo, que é a sua consultoria, né? Certo. Como que você hoje enxerga a rede social, né? Ou as redes sociais para um profissional, seja ele estando dentro do mercado ou fora do mercado de trabalho? Como que você enxerga? Eu acredito muito, tanto profissional quanto pessoal, a imagem, o que você posta, o que você é, né? Verdade. Então tem que eu particularmente sou uma pessoa mais reservada e tomo muito cuidado com o que eu posto e da maneira que posta. Porque é exatamente isso, eu acho que as pessoas, principalmente as que não te conhecem, vão te ver pela capa, né? Ninguém sabe Verdade. exatamente o que você Conteúdo, sabe, o conteúdo. Então eu acho que mesmo a gente estando no século 2022, né, ainda existe isso. Então eu acho que ter uma postura, tanto pessoal quanto no profissional, influencia bastante. Bastante, né? E você é reservada mesmo, porque até no WhatsApp dela não é uma foto dela. É uma imagem, não é? E aí eu falei assim, eu vou aguardar ela chegando, mas eu não conheço ela. Então se eu encontrasse com ela de repente na rua, quando eu fui lá acho que no LinkedIn, eu acho que tem a sua foto, né? No LinkedIn Sim. tem a foto. Mas é muito pequena a foto, não dá pra saber, né? Ô, Rubileia, quando você fez a pós-graduação em urgência e emergência, né? Sim. Depois você fez a outra segunda, qual foi? Foi em gestão em saúde. Gestão em saúde. Como que tá hoje os profissionais, o mercado para um profissional que tem um conhecimento na área da gestão? Ele se torna um diferencial? Eu acredito que sim. Nós temos hoje muitos cursos de gestão em saúde, né? Como nós temos muitos profissionais, diversas áreas assim, que fazem a gestão, mas não sabem exatamente para que faz, né? Certo. Nós temos muitos profissionais que terminam só para ter o certificado de curso da gestão. Tá. E eles acabam não usando isso no dia a dia. Eu acho que a partir do momento que o aluno ele está fazendo a gestão e está entrando no curso, né, para conhecer, porque geralmente não é só aquilo que está dando para você. Você tem que ir atrás de outras coisas, né, de outros conteúdos. Networking, você Exatamente. tem que se aprofundar em alguns conteúdos. Porque senão o seu curso acaba sendo só mais um certificado guardado na gaveta. Uma base, né? Exatamente. Então, eu acho que a gestão hoje em dia, para os alunos, é que a gente está tendo vários profissionais, assim, e tem alguns que chegam pra gente, eu acho que principalmente a geração Y aí que tá chegando, eles são bem rápidos e eles não focam numa coisa só, num objetivo só. Multitarefa, exatamente. Né? Por isso eu acho que a gestão é primordial, principalmente na área de saúde, tanto para enfermeiro, farmacêutico, médico. E aí eu acho isso, que a gestão é primordial nessa área que nós estamos, assim, e os alunos não estão... Essa geração toda, ela tem muitas coisas e não faz nenhuma coisa certinha. Assim. Ou seja, né, é aquele lance de pulverizar, não é? Exatamente. O cara, ele tem uma pós-graduação na área de enfermagem do trabalho, depois ele vai fazer geriatria, aí depois ele faz centro cirúrgico, aí ele começou a trabalhar na sua empresa e você falou pra ele, precisava de alguém pra emergência.
urgência e emergência, ele vai e faz, né? Exatamente. E aí você não consegue identificar qual é a expertise dele, né? Exatamente, é bem isso. E quando foi a sua virada de chave para você poder fazer, puta, eu quero ir para auditoria, eu quero fazer auditoria? Eu acho que foi muito pós-Covid, assim. Eu trabalhei na assistencial, na área de frente, na área do Covid, assim. Foi um período bem, eu acho que estressante também, e medo, juntava tudo junto. Tudo, né? E aí, nisso, eu falei, eu amo o que eu faço, assim, mas eu acho que tá na hora de mudar, tá na hora de buscar outras coisas, sabe? Nossa, interessante, né? Por quê? Porque, de repente, foi algo que você se sentiu olhando, de repente, dentro da sua unidade, ou olhando os processos, vendo alguma coisa, você falou, eu preciso fazer algo a mais, algo diferente, mas que está ligado à gestão, né? Sim, com certeza. Está totalmente ligado à gestão. E a auditoria com o quê? É compliance. Compliance. O que seria compliance? Bom, a compliance ela é muito ampla, né? É uma forma muito ampla. E a compliance, o que que é? Todo mundo fica, o que que é? Na verdade, a compliance é um conjunto de regras, né? De regras que é feito para uma melhor gestão em saúde, né? Para uma melhor qualidade em saúde. E aí, nós temos, tipo, a compliance entra quando? Entra nos modos de corrupção que nós temos, né? Vou voltar a falar um pouco da área de Covid aí. Nesses 2 anos de Covid, nós tivemos todos os dinheiros gastos na área da saúde não foram computados, né? Porque como foi declarado emergencial, então não se ficou com base nenhuma de quantos trilhões foram gastos na área da saúde. Então, acho que a compliance entra muito nisso, na forma de arrumar regras, de definir o que deve ou não ser feito. A partir do momento que você tem todos os dados e você mostra a gestão de riscos, o que deve ou não, aonde está ou não errado, toda a auditoria do que foi ou não utilizado, a compliance é isso, entendeu? Essa regra de conjuntos para evitar tanta corrupção e melhorar a gestão na qualidade. E é interessante porque, então, um profissional nessa área, ele tem muita atividade, tem muito trabalho para se fazer, porque nós estamos num país que ele é altamente corrupto, né? E que a maioria das organizações são desorganizadas, não é assim? Sim. E aí, quando você entra dentro de uma organização, você é contratada como uma autônoma, enfim, para você fazer um diagnóstico situacional, né? Elaborar um plano ali, enfim, e operacionalizar algo, né? Você já foi para alguma organização, para alguma instituição que você falou assim, meu Deus do céu, só pedindo para destruir e nascer de novo? A gente diz que a compliance é muito ética, né? Você tem que ter todos os gestores, as pessoas envolvidas têm que ser muito ético. Porque ela tem que ser a partir do gestor, quem manda lá em cima, até da pessoa, tipo, da faxina, entendeu? Então tem que ser todas as pontas. E todo mundo tem que trabalhar junto. E esse é o grande desafio, né? Porque hoje em dia as pessoas têm muito aquilo, vamos colocar, eu estou fazendo um plano de sustentabilidade, que é um dos planos que tem da compliance. Tá. E as empresas falam uma coisa e não cumprem isso. Por exemplo, vamos contratar hoje em dia pessoas de diversidades, pessoas que Gênero, né? Exatamente. E aí, na hora que você vê na empresa, essas pessoas são contratadas e são tratadas diferentes, entendeu? Então é uma hipocrisia, assim. Teoria e prática. Exatamente. E aí é onde vocês vão entrar, vão identificar isso, vão apontar para a instituição como um plano de melhoria. Vocês dão ali uma condição de um plano de melhoria ou é a instituição que tem que... Não. A gente faz todo um planejamento, tem todos os pilares de como é feito. E aí, a partir disso, a gente monta vários planos que devem ser seguidos. Tá. E aí, eu acho que a maior, como eu diria assim, desafio da compliance é as pessoas aceitarem que é cultural, né? Infelizmente, a corrupção a gente vê no Brasil, assim, acho que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mundo.
é muito cultural, né? A gente vê, você está falando que o Brasil é um dos maiores corruptos do mundo, mas assim, entre os índices de corrupção, a gente está na metade. Verdade, nós temos, entendeu? Temos piores. Tem países muito piores. Não que isso seja ótimo, a gente Nossa, deve... que legal, né? Exatamente, Não, mas como abre áreas, né? Exatamente. Como que coisas ruins abrem áreas. Nós não poderíamos pensar dessa forma, mas algumas coisas ruins que um país tem, ele acaba desenvolvendo ali a condição de uma nova formação, um novo curso, né? Exatamente. Uma nova profissão, para que você possa corrigir de repente aquilo. E aí, quando você passa, ainda fica algo em que vem um outro profissional, de repente, que precisa desenvolver. Né? Exatamente. Muito bom. Rubileia, hoje você tem, quando nós falamos o ser enfermeiro, né? Ele tem um grupo que ele coordena, que ele dirige, que ele organiza, enfim. E que às vezes são 5 profissionais, são 10, são 15, são 30, enfim. Não só dentro da onde você atua, mas olhando quando você, por exemplo, está num congresso, quando você está numa sala de aula, aqui conversando comigo, enfim, qual é o relato que hoje os colegas estão trazendo para você? Como você está enxergando o profissional hoje? Né? Um profissional, não um gestor, o profissional atuando hoje no mercado na área da saúde. Né? Ele está aquele profissional estático, acomodado. Ele está aquele profissional que quer buscar mais, ou você ainda não conseguiu fazer uma leitura disso? Olha, eu vejo muito, porque eu treino alguns dos funcionários, a gente treina muito colaboradores, e o que eu observo hoje em dia é um descaso, assim, infelizmente. É triste falar isso, mas o que eu observo como enfermeira que treina, que está ali recebendo todos os dias novos colaboradores, residentes, e aí é meio que um descaso. E é uma geração também que o não, eles não aceitam ouvir não, né? Verdade. E aí você fala, meu Deus do céu, como assim? Nós temos casos que se você fala não, a pessoa vai embora e não volta mais, se desliga, e aí entra com atestado. Sabe? Exatamente. Então, eu acho que talvez não dá para generalizar, claro. Sim. Que eu acho que tem alguns profissionais que entram e são bons, que entram e falam, eu não sei, mas eu vou estudar, eu vou, sabe, estar ali de corpo, veste a camiseta da empresa e está ali para fazer o melhor. Mas a grande maioria, infelizmente, que anda chegando pra gente, são pessoas que você tem que puxar para você o tempo inteiro. É como se você tivesse falar, vem comigo, é vida, sabe? Vamos ter esse amor que eu tenho, vamos trabalhar com isso. Para eles poderem até evoluir um pouco mais, né? Exatamente. Agora, uma pergunta interessante, né? Rubileia Mareca, né? Mareca. Rubileia Mareca, enfermeira, auditora, gestora em saúde, atua também, né, na área de emergência, mas é claro que ela está na área de emergência olhando com o olhar da gestão, né? Sempre. Então, com certeza, uma unidade que tem ali uma capacidade de organização muito maior, de planejamento, enfim. Mas eu quero te fazer uma pergunta, porque é o que chama bastante atenção em algumas situações. Por que você formou em Minas? Porque você foi ousada, né? Por que ousada? Porque Poços de Caldas, Minas, ele tem uma característica diferente comparada a São Paulo. Sim. Né? Você é uma mulher, formou lá e... Não, eu vou para São Paulo. Como que foi isso? Quando você entrou na faculdade, já sabia, quero ir para São Paulo depois que eu formar? Imagina. Não. Eu acho que São Paulo seria a última cidade que eu imaginava morar na minha vida. Imagina, assim. sério? E aí foram indo as consequências. Terminei a faculdade, fui mandando meus currículos, e aí apareceu, eu falei, eu quero experimentar alguma coisa nova, né? Quero viver outros rumos. E acabei mandando meus currículos para São Paulo, fui chamada, e aí eu falava, vou embora daqui a um tempo. Foi vendo, tô 12 anos aqui. Nossa! E eu não sei, assim, até quando. Eu amo minha cidade é linda, Poços é maravilhoso, verdade, assim. É verdade. Mas São Paulo, eu acho que te faz crescer, né? Quando você acha que você é bom, você fez, sei lá, você vai lá, o cara é muito melhor que você. Você lê um livro por ano, o cara lê 5 livros no mês. Isso aí, tipo, impulsiona, vamos crescer, vamos fazer também, né?
A sua família é toda de lá. Toda de lá. E aí você pega, por exemplo, momentos de férias, essas coisas, você vai pra lá. Eu vou, na verdade, todo mês, né? Bem pertinho, Poços. É sul de Minas, aqui é 3h30 só. Ah, é próximo. É próximo. Aí todo mês eu tô lá. Agora, e se você recebe um convite, né? Aquela coisa do financeiramente irresistível. Financeiramente. Sim. Porém, não é dentro daquele segmento que você curte, que você gosta e tal, e vai ser em Poços de Caldas. E aí? Eu acho que eu não sou muito de... sei lá, eu tenho que fazer isso e vou ficar em São Paulo, eu vou, sabe? Eu acho que eu aceito desafios, eu sou uma pessoa que eu adoro desafios. E se for uma coisa que me faça, que brilhe meu olho, eu vou fazer com emoção, que eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer bem feito, tem que fazer com vontade. Eu não tenho problema nenhum, assim. Você iria? Com certeza. Olha que legal. Isso é uma característica de gestores, né? Gestores, para eles... eu também tenho a formação na área de gestão e o gestor, ele quer ver o produto final, né? Ele quer ver acabado, né? Ou seja, ele quer pegar, antes de nascer, projeto, Sim. acompanhar o meio e finalizar, não é? E desafios para um gestor, né? E você tem uma característica aqui também, que é o lance da emergência, né? Sim. Essa característica de emergência tal, que te impulsiona a ir para essa parte de adrenalina a todo momento, aquela coisa. Exatamente. E daqui um tempo, ou seja, o que você objetiva? Qual é o plano para o futuro? Não digo um futuro próximo, mas enfim. Você já parou para pensar? Desejos e vontades a gente tem o tempo inteiro, né? Eu, na minha vida, eu não sou muito de fazer planejamentos, não. assim. Sério? Embora que eu acho que no meu trabalho as coisas têm que ser toda planejada, organizada. Mas a sua vida pessoal não. Mas na minha vida pessoal eu costumo não planejar muito, assim. Sério? Eu deixo as coisas mais que acontecerem. Olha que interessante. Você já fez alguma avaliação de preferência ou de perfil de comportamento? Assim, já aplicaram em você alguma... Pra saber se você tem uma característica mais analítico, se você é mais executor, se você... Geralmente eu sou mais executora. E não tem um lance do... É interessante isso que você trouxe, porque o cara que é analítico, normalmente ele é analítico na vida pessoal, e na vida profissional e na vida pessoal também, não é? Sim. E no seu caso, você é mais na vida profissional. Mais na vida profissional. Olha que interessante. Olha que interessante. Vamos lá. Digamos que você vai contratar alguém, tá? Sim. Essa vai servir para vocês aí, você que está de repente em busca de uma oportunidade de trabalho, você que está mandando o seu currículo, está participando de processo de seleção. Cara, mas eu não sei por que eu sou reprovado, tal. Então, eu tô aqui falando com a pessoa que contrata. Então, vamos ver como que vai ser aí para você, tá? Quando uma pessoa manda o currículo, digamos que você está avaliando o currículo de um profissional. Certo. O que no currículo, ou durante um processo, não só no currículo, você viu o currículo, ele veio até a sua empresa, na sua unidade, você avaliou ele, você conheceu ele e tal, você viu as redes sociais dele, enfim. O que você leva mais em consideração? Os aspectos e conhecimento técnico ou os aspectos e conhecimentos atitudinais, comportamentais? Eu acredito que seja um conjunto, né? Tanto de aspecto, um currículo é necessário que seja bem elaborado. O erro de português, hoje em dia, a gente vê em números, assim. Tem problema. Exatamente. Pessoas que fazem 5, 6 folhas de currículo e não colocam o objetivo ideal, assim. Porque, querendo ou não, no processo seletivo grande, o currículo é a sua capa e é onde que você vai, né? Então, eu acho que é essencial, assim, verificar todos os erros de português, fazer uma coisa objetiva e o que realmente você quer. E, com isso, as atitudes também, que numa entrevista você vai avaliar como a pessoa se porta. Além do seu perfil, é porque tem inúmeras coisas. Sim. Você vai ter que ser o perfil que a empresa está procurando, Sim. tem diversos perfis. E, a partir do perfil, as atitudes que você tem, né? Legal. E eu acho também, nessa área de procurar emprego, as pessoas a gente fica com medo o tempo inteiro, né? E como que eu vou ser? E as pessoas querem apresentar algo que na verdade não é. Não é. Esquece da essência, né? Exatamente. E eu acho que o melhor numa entrevista assim é ser você mesmo, ser calmo, sereno, responder, sabe? Da forma com que Exatamente. você agiria. Eu quero fazer 2 perguntas para você, tá? Essas 2 perguntas são desafiadoras. A primeira pergunta eu queria que você me falasse
algum desafio que você teve profissional que te tirou o chão, sabe? Aquele lance de falar, meu, que loucura isso, um desafio profissional que você teve. Eu acho que talvez tenha sido no começo da minha carreira, sim. Eu entrei no... Ainda lá, em Poços de Caldas ou aqui em São Paulo? Aqui já em São Paulo. Eu entrei num hospital, como diz, um hospital grande, um hospital que tem tantos funcionários contratados quanto funcionários CLT. E geralmente, funcionários contratados, mentira, funcionários públicos, né? Estatutário e o CLT. CLT, exatamente. E aí, um baita de um desafio as pessoas te aceitarem, né? Principalmente funcionários públicos, que são mais velhos, que eles já sabem. Então, chega uma pessoa nova, mais nova que eles, né? Sem muita experiência no início. E aí, eu acho que o desafio é esse, foi um desses, porque conquistar, chegar, sabe? Eu acho que a liderança vai junto com a gestão, que é onde que um líder, ele não manda, ele vai junto e ele conquista, né? Certo. Então, eu acho que talvez um dos meus maiores desafios, eu considero na minha carreira hoje, foi ter conquistado essa grande parte de funcionários públicos, que às vezes nos meus 3 primeiros meses de trabalho eu ia embora chorando, assim. Parece depois, que o dia não foi produtivo, né? Exatamente. E depois disso, é o conflito de falar, né? É a comunicação. E eu acho que é isso. Trazer a pessoa para você e falar, não, vamos fazer junto, né? Vamos lá. E aí você acaba reconquistando o respeito. Hoje eu vejo, assim, eu sou por eles, eu não preciso, que muitos continuam lá, eles trabalham há 20, 30 anos. E aí a gente tem uma relação tão legal que eu não preciso pedir nada hoje em dia. Eles já Muitas sabem. Muitas vezes eles olham para você ou de repente o clima da unidade, exatamente. Né? E eu acho que a segurança que eu conquistei com eles hoje, que foi para mim um baita de um desafio no começo, é muito legal, é gratificante. Legal. Esse foi o ponto desafiador. Agora eu quero que você me fale um ponto que você, assim, chega no banheiro e você faz assim, nossa, vibrei, né? Vibra muito, que foi uma conquista ou algo que você teve na sua vida profissional. Olha, nesses 10 anos de carreira como enfermeira, aí eu já tive alguns pontos. Eu acho que onde eu atuei bastante na área de emergência, quando a gente chega um paciente grave, de um trauma de águia, e você vê que o paciente foi lá e conseguiu, sabe, a sobrevida, assim, você tá lá junto e você conseguiu aquilo, né? Eu acho que você entra e fala, cumpri meu plano, assim. Fui usado, né? Exatamente. Fui usado. Muito bom, que legal, olha que bacana, né? Ela traz ali, né, como profissional, um desafio que ela teve, que é um desafio muito real, e isso até hoje, né? Que é você entrar numa organização. Você entrou como estatutário ou como CLT? Eu entrei como CLT. Então, ela entrou como CLT, que é o maior problema, porque o estatutário ele acaba tendo um outro olhar, não todos, claro, né? São algumas pessoas ali, acabam tendo um outro olhar do profissional, Sim. que é o CLT. Ah, quem é essa mocinha que tá chegando agora, né? Tem 3 meses aqui, já tá querendo, né? Exatamente. Assim, assado. E aí dela conseguiu conquistar algo que o cara tá lá há 8 anos e não conquistou, não é? Exatamente. Então esse foi o primeiro desafio, o principal desafio dela. E o ponto de virada que ela tá trazendo é que, como ela é emergencista, ela recebe os pacientes muitas vezes oriundos, vindos ali de um águia, que aí é alta complexidade, né? E ela trabalha num hospital de grande porte, um hospital super reconhecido no estado de São Paulo. Eu acho que na América Latina, né, um hospital... É o maior pronto-socorro da América Latina. Na América Latina, né? Então é um complexo, ou seja... E aí ela ter o profissional, o paciente, saindo dali, né, com uma característica totalmente diferente de como ele chegou. Então foi 2 eixos aí. Agora eu vou pegá-la no pulo. Eu falei de um desafio profissional, né, e de um ponto positivo profissional. E um desafio pessoal que você teve? Algo que te desconfortava, algo que te sabotava e que você falou, eu preciso virar isso, não sei o que... Algo negativo que te tirou o chão na sua vida pessoal. Bom... Peguei, né? Pegou totalmente. Por que eu não mandei essa mensagem, uma mensagem falando que ia fazer essa pergunta? Né?
Vamos lá. Eu acho que, como eu disse, assim, eu acabo sendo uma pessoa reservada demais. Eu não falo muito das minhas coisas, até pra mim mesma. Mas eu acho que um dos pontos da minha vida pessoal foi quando eu tomei a decisão de sair de Poços e vir pra São Paulo. Porque na verdade eu morava eu e minha mãe, assim, e aí minha irmã tava na Itália na época, e eu teria que deixar minha mãe sozinha, e falei, e agora? Eu vou ou não vou? Eu acho que esse foi a grande... E aí eu só vim, um detalhe, que eu vim pra São Paulo porque minha mãe disse, vai, não deixa de fazer as coisas por mim, eu tô com você, assim. Endossou, né? Exatamente. É que Então, vocês não estão acompanhando, os olhos dela brilhou agora. Realmente, eu acho que foi a maior mudança pessoal, assim, que eu tive. Que foi uma coisa assim, é aquele lance, né? Ou eu tomo a decisão, ou eu tomo a decisão. Ou seja, eu tomei a decisão de ficar, vai vir as consequências. Exatamente. Né? Não estou dizendo que seria ruins, mas seriam outras consequências comparado a que você fez, que foi vir, né? Sim. E um ponto assim da sua vida pessoal que você fala, que legal, aconteceu isso, nossa, eu gostei, foi muito bacana e tal. Nessa área de gestão, de consultoria, né? Eu acho que a gente recebe várias visões, né? Você entra em uma empresa e você fala, meu Deus. E as pessoas aceitarem o que você leva e ouvir, a partir do momento que elas sabem que você acha que o conhecimento é a base de tudo nessa vida. Sim. E a partir do momento que você sabe que você tem conhecimento e as pessoas começam a te ouvir nessa área e mudar o rumo. Exatamente. Eu acho que isso também é uma coisa gratificante. Muito legal, né? Por que eu fiz essas perguntas para ela, né? Porque, olha lá, tomada de decisão. Tomada de decisão é uma competência, né? Então ela tem isso como vida pessoal e que ela acaba tendo uma facilidade a mais, se comparado a alguns outros profissionais, em tomar decisões. Por quê? Porque ela tomou uma decisão emocional lá atrás e agora ela vai tomar uma decisão racional, baseada no quê? Num protocolo, baseada numa norma, entende? Exatamente. Eu tenho que desligar um funcionário. Emocionalmente ela não desligaria. Racionalmente os resultados dele, os indicadores dele não é tão favorável. Exatamente. Então a tomada de decisão é uma competência, né? E a outra competência que é a atitudinal é o reconhecimento. Ou seja, que vem como um ponto positivo para você. É legal quando as pessoas reconhecem que a sua fala é importante. Ou seja, o que eu falar aqui, as pessoas vão colocar em prática e você começa a ver o cenário em volta mudando a partir de uma decisão ou de um ponto que você trouxe, não é? Que legal, que legal. Olha só, eu vou fazer a última pergunta para ela. Essa ela vai levantar e vai sair daqui. Vocês podem ver, quer ver? Essa pergunta você vai levantar e vai sair daqui. A última pergunta para nós encerrarmos esse Transform-te Cast, né? Se tivesse que escolher somente uma área, emergência ou gestão, você não pode escolher ambas. Tá ligada, tal. Não. Uma ou outra. Eu sou emergencista a minha vida toda. Mas hoje, eu acho que... Exatamente, eu acho que todo... que eu já disse, Covid, assistência, e amando mesmo assim na área de gestão, eu acho que hoje é gestão. Gestão? Gestão, auditoria. Que legal, que bacana. Rubileia, mais uma vez, foi muito legal. As perguntas eu te desconfortei, depois eu te coloquei de volta e tal, mas você foi super polida, muito estratégica nas respostas. Obrigado, viu? Obrigada eu. Muito obrigado. Olha, a professora Rubileia, ela é professora da Faculdade TH, então se você quer ouvir mais ela, aprender um pouco mais com ela, venha, entre no site da Faculdade TH. Também todas as redes sociais, Faculdade TH, você vai encontrar, seja o streaming, seja no Instagram, feed, story, dentre outros, tá? Te espero pro próximo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.